want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Vamos falar agora sobre fé, cantar sobre fé. Fé é importante na vida de todo cristão. É onde nos conecta com Deus, é onde podemos acreditar naquilo que não vemos e podemos, com os olhos da fé, conseguir provar das coisas mais lindas que o Senhor tem preparado para nós. Vamos romper em fé. Vamos falar agora sobre fé, cantar sobre fé. Fé é importante na vida de todo cristão. É onde nos conecta com Deus, é onde podemos acreditar naquilo que não vemos e podemos, com os olhos da fé, conseguir provar das coisas mais lindas que o Senhor tem preparado para nós. Vamos romper em fé. Não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. Jeremias 10:6. Bom, convido a igreja nesse momento a cantar o cântico Grande Deus, um cântico muito conhecido pela nossa igreja. Vamos declarar nesse momento que Ele é grande, que Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Senhor.
Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, 13, 14. Amados irmãos, eu quero que você continue orando. Os motivos alistados vão aparecer agora. Você escolhe um destes motivos e começa a orar incessantemente, pedindo que Deus possa, no seu tempo, responder. Nós temos muitos pedidos e a igreja, irmãos, ela irá fazer o seu papel, clamar ao Altíssimo. Não esqueça, escolha um nome, 2, 3 ou 4 nomes que você não vai esquecer, e aí diariamente você coloca aquele nome no altar do Senhor, clamando, agradecendo, pedindo, glorificando o nome de Deus. É muito importante esse momento que a igreja possa estar conectada com o Senhor através da oração. Isto é importantíssimo. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Provérbios 4, 11. Amados irmãos, nós estamos neste domingo, que é o primeiro domingo do mês de maio, iniciando o mês da família. Eu acredito que este momento que nós estamos vivenciando de isolamento social é muito propício à nossa palavra nesta manhã deste domingo. Eu gostaria de iniciar com um texto que encontramos lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Provérbios 22, 6, a palavra de Deus diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Temos observado, queridos irmãos, que temos agora uma oportunidade de sentir a importância de estar com os nossos filhos. A situação que estamos vivenciando nos levou a ficar muito mais tempo dentro de nossas casas e tendo tempos preciosos com a esposa, com o esposo e com os filhos. Mas o nosso foco hoje é pensar na questão filhos. E eu te inicio questionando qual é o teu objetivo na criação dos seus filhos. Eu acredito que todos têm boas intenções. A Bíblia, ela ensina que a prioridade dos pais na educação dos filhos deve ser o espiritual. Foque nisto sempre, isto é muito importante,
Provérbios 22:6 claramente nos mostra esta questão. E aí foi o texto que nós lemos. E nossa tarefa, amados irmãos, e eu diria tarefa principal, é preparar os nossos filhos e filhas para andar de acordo com a plena vontade e o propósito de Deus. E isso é muito importante. E para isto, nós devemos incutir neles uma fé inabalável que irá protegê-los do ataque do diabo. E isto é muito importante. E nós podemos observar a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 7, nos diz assim: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Os pais devem aproveitar todo o momento. Eles devem conversar diariamente com os seus filhos sobre as coisas do Senhor. E eu acredito, amados, que neste momento de isolamento social, aproveite este tempo. Eu sei que muitas das vezes os pais optam transferir isto para a escola, transferem-se para babá, ou coloca-os na frente da TV e liga o Netflix, e liga o YouTube, e liga as redes sociais. Mas agora é hora de desligar-se disto e ligar-se na palavra de Deus. Gaste tempo com os seus filhos. Deus confiou a nós, pais, um papel único na vida de nossos filhos. Não desperdice, não terceirize esta importância que temos, a importante tarefa que Deus nos deu. Você pode se sentir, eu sei, muitas das vezes muito ocupado com as suas atividades, com as suas carreiras, com as tarefas, mas é importante, amados, investir nos filhos, invista neles, mas deixe algo claro para eles, que você está fazendo isto por amor. Isto é importante. Como então que você deve ensinar o seu filho? E eu queria aqui dar algumas dicas. Eu não tenho uma fórmula para isto, mas Deus me abençoou com 2 filhas e eu aprendi. Foi um aprendizado, foi uma escola para mim. A Bíblia para a gente, ela nos dá, amados, um azimute, uma bússola que nos leva a este conhecimento. Primeiro, você tem que investir tempo, e é tempo de qualidade. E nós não podemos substituir isto. Não há substituto para uma mãe ou um pai. Certifique-se de investir em seus filhos cedo e frequentemente. Quando eu falo isto, é investir neles desde o maternal, indo até o curso superior, ou seja, não cessa. Nós não cessamos de ensinar os nossos filhos. Outra questão importante: gaste tempo para ouvi-los. Isso é muito importante, ouvindo-os sempre. E isto você vai ajudá-los em muitas coisas. Quando seus filhos estão dispostos a falar com você, pare, ouça-os, dê-lhe a atenção necessária. Isso é muito importante. Às vezes nós não queremos, por quê? Porque tem o noticiário que queremos ver, tem o jornal que queremos ler, temos o telefone celular que começa a competir, e a televisão, é o futebol, são as atividades do nosso dia a dia. Amados, quando investimos em ouvi-los, nós estaremos preparando algo para o futuro. Eles, a partir daí, estarão propensos a fazer o mesmo por você quando for a hora certa. Isso vai ser muito importante. Na hora certa, na tua velhice,
você vai ter ali a necessidade de ser ouvido pelos seus filhos. Outra questão que eu quero deixar também: você deve admitir quando errar. Errar é humano, faz parte. E não deixe o orgulho impedi-lo de ser transparente. Reconheça, você vai ensinar uma lição tremenda para o seu filho. Você vai surpreender ao ver, amados, como a confissão, ela acaba removendo as barreiras, a intimidade e a confiança vão começar a existir. E os seus filhos vão admitir com mais facilidade quando eles pecarem também. Sabe por quê? Porque eles estão buscando em casa um exemplo fantástico. Isso é muito importante, não é vergonhoso. Outra questão, lá no, eu diria, o capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13, o versículo 8 principalmente, que fala ali logo no início, que o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá. Mas o amor nunca acaba, nunca falha. Então, você deve amá-los incondicionalmente. Não faça que a sua aceitação depende da sua aparência, da sua personalidade ou do seu desempenho. Mas o ame como Deus nos ama. Isto é importante, eles têm que se sentir amados. E principalmente quando temos mais de um filho. Isso é muito importante. Mostre para eles, de forma igualitária, uma genuína afeição. E eles vão fazer o melhor para agradá-lo. Isso é fantástico. Agora vem aquele lado que muitas das vezes nós deixamos de lado. A gente não quer tratar sobre a questão disciplina. Tratamos sobre amor. Ai, que coisa maravilhosa, amá-los é 10, mas temos que discipliná-los. Isto mostra o amor que temos por ele. Eu sei que muitos livros que hoje encontramos nas bibliotecas mostram uma educação moderna que desencoraja corrigir, punir, castigar os filhos, mesmo quando eles voluntariamente desobedecem. E eu quero te dizer que esta ideia, amados, ela é diametralmente oposta ao ensino claro da palavra de Deus. Lá na palavra de Deus, em Provérbios capítulo 3, versículo 12, procura na tua Bíblia e marca isto. Diz claramente: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então nós temos que usar esta ferramenta, a ferramenta da disciplina. E você vai ajudá-lo a ter uma personalidade melhor, uma personalidade formada. Outra questão: incentive-o a desenvolver o seu potencial. Faça com que ele possa descobrir, mas faça isso sem criticar, sem envergonhá-lo. Desafie-o a subir para o seu pleno potencial, para alcançar patamares maiores. Ensine-o também a prestar contas a Deus, e isto será muito importante. Até seus filhos precisam compreender que o Pai Celestial vê tudo o que eles fazem, e eles são susceptíveis de se rebelar quando você não estiver por perto. Então é muito importante ensinar essa questão. E aí, amados, você também precisa enfatizar a importância de um relacionamento consagrado, de um relacionamento com Jesus. E isto se dará através da sua palavra, bem como através do seu estilo de vida. Ensine seus filhos
a importância de se comprometer com o Senhor. Isso é muito importante. Como é que você vai fazer isto? Incentivando a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a leitura diária da Bíblia, a oração. Ela vai dar aos seus filhos uma forte bússola moral. Eu acredito que no momento que nós estamos vivenciando de descrédito moral, aonde as nossas autoridades só nos envergonham, a palavra de Deus, ela resgata isso aí. E nós temos que buscar iluminar o caminho que os nossos filhos devem traçar. Lá o salmo muito conhecido, Salmo 119, 105, a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então use esta luz, amado, para iluminar a trajetória que o teu filho vai ter que percorrer. E isso é importante. Ensine que Deus tem um plano para a sua vida. E ele tem que entender isto cedo, porque a partir deste momento que ele passa a entender este processo, ele vai entender, ele não vai antecipar, ele não vai pular fases, ele vai entender que Deus já tem separado para ele a pessoa certa, o cônjuge certo. O que ele tem que fazer? Ele tem que orar a Deus. Deus já tem determinado a carreira para ele. Deus já tem determinado o chamado específico para ele. Quando você ensina isto para a criança, você está ensinando para a criança que Deus planejou o seu futuro e elas serão motivadas a procurar a Deus para entender, compreender a direção que Deus tem. E eles entenderão a partir daí a soberania de Deus. Isto é muito importante. Quando entendemos qual é a soberana vontade de Deus. E aqui eu concluo, amados irmãos. O que você tem que fazer? Aproveite esse tempo precioso que Deus está nos dando e comece a treinar seus filhos de tal maneira que eles vão seguir Jesus todos os dias da sua vida. Você tem uma oportunidade tremenda. Olha, domingo passado eu falei sobre a escola bíblica dominical. Mas eu quero dizer que a escola bíblica dominical, ela começa na tua casa. Nós estamos sem as nossas aulas na igreja, no templo, mas você pode dar continuidade à EBD na tua casa. Volto a Provérbios 22:6, que diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é muito importante. Com a sua orientação, com o seu apoio, eles estarão prontos a superar os ataques do inimigo e corajosamente poderão defender a sua fé e tomar uma posição pela verdade. Que Deus te abençoe grandemente nesta manhã de domingo. Vamos, neste momento, ouvir mais um belo hino cantado pelo nosso grupo de louvor. Que Deus nos abençoe. Amém? Agora, igreja, vamos louvar e cantar o nome desse Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Podemos entoar louvores a Ele, porque Ele é um Deus bom, um Deus benigno. E vamos render louvores a Ele agora com a música Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor.
Amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um mês de abril. E vocês sabem dos compromissos que esta igreja tem com os nossos colaboradores. Continuamos ainda com o templo fechado em meio ao isolamento social decretado pelas autoridades. E cumprimos as determinações das nossas autoridades. E é muito importante que cada irmão continue devolvendo o seu dízimo, entregando as suas ofertas. E nós temos 2 canais que poderão ser usados. Um, por transferência bancária, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, irmão Silas. E ele tem 2 contas disponíveis, uma na Caixa Econômica e a outra no Bradesco. Ou você pode marcar para pegarmos em espécie o valor que você tem. Então é muito fácil, nós pedimos que os amados irmãos continuem sendo fiéis para podermos cumprir com os nossos compromissos. Aguardamos então que cada um possa nos abençoar através das orações e também das contribuições.